som. Boa noite a você que está em casa, boa noite a todos que estamos aqui. Nós vamos hoje ler juntos Mateus capítulo 5. Hoje eu vou dar um passeio aqui sobre o Sermão do Monte, mas eu vou usar como base da mensagem Mateus capítulo 5, verso 16. Minha expectativa é que você hoje possa ouvir a voz de Jesus no seu coração. Mateus 5, verso 16. Você pode ler comigo aqui? Está aqui no telão, vamos ler juntos? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que Deus aplique em nosso coração a sua palavra. Eu queria hoje tentar diferenciar, só botar aqui o meu tempo limite, o que é religião e o que é o nosso relacionamento com Jesus. O que é experiência religiosa e o que é experiência com Jesus. Essa semana eu tive algo muito interessante, que para mim foi algo muito prazeroso. Eu estava dando aula lá na Quinta da Boa Vista, até o Márcio, nosso seminarista, estava lá, e aí a gente estava dando aula e um aluno que é de um outro lugar, veio de bicicleta por fora e me chamou: professor, deixa eu falar contigo. Eu pensei que ele fosse tirar alguma dúvida do treino, e aí ele falou: cara, eu sempre vi alguma coisa diferente em você, mas eu não sabia o que era. Você era um cara muito diferente. E eu falava para minha esposa: você pergunta como é que está minha família, você pergunta como está meu filho, e você tinha um jeito diferente, você dava aula, você nunca falou nada. E aí, semana passada, eu descobri que você é um cristão. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você, e aí eu fiquei com um misto na hora de felicidade e de... poxa, eu nunca falei para ele que eu era um cristão. E aí eu achei interessante, depois eu conversei com ele, eu achei interessante que eu nunca respondi uma pergunta do IBGE se eu sou evangélico ou não. Eu nunca me apresentei, eu não me apresento nos meus ambientes de trabalho como evangélico, porque essa apresentação ela é meramente religiosa. Mas eu fiquei muito feliz porque alguém viu em mim uma postura diferente da do resto da sociedade. E isso chamou muito minha atenção, e eu comecei a olhar aqui a palavra de Deus. Quando fui pensar no que ia falar nessa noite, eu comecei a tentar entender o que é experiência religiosa e o que é experiência com Jesus realmente. Porque que é muito fácil você bater o pé no seu trabalho, que você é evangélico, mas é muito difícil você no seu trabalho, você na sua escola, você na sua faculdade, manter um testemunho vigoroso do evangelho. Por que é muito fácil você ficar irritado, chateado quando alguém fala mal de pastor, de igreja, de qualquer coisa que mencione a religião, mas é muito difícil você ser amoroso, você ser respeitoso com as pessoas e você não permitir que você vá com o mundo. E aí eu queria que a gente entendesse que experiência religiosa, ela não necessariamente vai nos levar a ter uma experiência com Jesus. Que sim, tudo o que fazemos enquanto religião, o que é religião? Religião é templo. O que é religião? É culto. O que é religião? É institucionalidade de lideranças, de programas, isso tudo é religião. O que é religião? É o que a gente faz como trejeito. E o que é Jesus? É uma pessoa. Então eu posso ter experiência religiosa sem conhecer a pessoa. E eu posso passar anos na religião sem entender que eu estou me relacionando com uma pessoa que fala diretamente comigo, que muda o meu viver e que me acompanha todos os dias. Eu posso ter trejeitos religiosos todos os dias. Eu posso orar para comer, eu posso orar para dormir, mas eu posso passar a minha vida inteira sem ter falado com essa pessoa. Eu posso respeitar todos os níveis hierárquicos religiosos, mas eu posso nunca dar autoridade de Jesus sobre a minha vida. Você pode reconhecer a autoridade da religião, mas talvez você não tenha reconhecido ainda a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Nós estamos diante de um texto
em que Jesus se aproxima, Jesus se senta, vê uma multidão, se assenta no monte, e os discípulos se aproximam e sentam próximos a ele. Jesus está diante aqui de um grupo de judeus. E o que os judeus se tornaram ao longo do tempo? Os judeus se tornaram ao longo do tempo um grupo religioso, não mais um povo de Deus. O objetivo lá da libertação, o objetivo da aliança com Abraão era que o povo, a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, a descendência de Jacó, o povo de Israel fosse o povo de Deus. E eles não entenderam que as instituições da lei não eram a única forma ou o fim do relacionamento com Deus, mas as instituições da lei eram a maneira deles terem formatados, deles serem transformados, viverem uma vida de acordo com Deus e terem contato direto com Deus. É por isso que, quando nós vamos ler a profecia de Oséias, eu acredito que eu tenha falado semana passada, nós vemos lá Oséias, se eu não me engano Ezequiel também falando, olha só, eu já não me agrado dos sacrifícios de vocês nem precisam mais trazer sacrifícios, porque agora vocês só vêm aqui, matam o gado, separam as vísceras, queimam o que é para ser queimado, comem o que é para ser comido, e não tem contato nenhum comigo. Eu não aceito esse tipo de sacrifício. A religião de vocês é pura mecânica, é pura reprodução, não tem contato comigo, então não precisa mais trazer. A gente leu semana passada Ezequiel 33, em que Deus começa a revelar ao profeta, olha só, esse povo se aproxima de mim com canções românticas, mas eles não me adoram, reproduzem religião, fazem religião, mas não tem contato direto comigo. É esse povo que está diante de Jesus, são os judeus que estão aqui diante de Jesus, só que esses judeus, eles têm o interesse de conhecer o Messias, e Jesus tem o interesse agora de quebrar esse sentimento religioso deles, e é por isso que ele começa a falar e a quebrar alguns paradigmas de sucesso, tanto da religião quanto do mundo, começando pelas bem-aventuranças, apresentando paradoxos humanos, falando que bem-aventurados, felizes, a caminho da felicidade são aqueles que choram, a caminho da felicidade são os perseguidos, a caminho da felicidade são os pobres de espírito. E aí Jesus chega aqui, após as bem-aventuranças, e ele vai lembrar o que era para ser o povo de Israel, e o que é para ser a igreja. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês operam religiosamente, mas a minha vontade, a vontade de Deus para o povo de Israel, a vontade de Deus para a igreja, é que vocês sejam diferentes, que vocês deem sabor e que vocês iluminem a terra. E aí Jesus fala esse verso, fala que existe uma ordem dele sobre a nossa vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus vai começar aqui a mostrar para os discípulos que não é pela religião, que não é pela religiosidade, que não é pela reprodução religiosa que eles irão glorificar ao Pai, mas é pelo contato com o Pai, pelo conhecimento do Pai, pelo relacionamento com o Pai, pelo relacionamento com Cristo, que eles brilharão na terra. E é por isso que Jesus começa a falar sobre a lei. Jesus afirma antes que veio cumprir a lei, não veio jogar fora a lei. E ele começa a dizer o que para ele se tornou religião, meramente texto, e o que era para que eles tivessem entendido no coração. E aí a gente começa a ler lá no capítulo 5, eu vou ler só o verso 21, Jesus vai repetir alguns outros versos. Jesus repete o texto, repete a frase: ouvistes que foi dito aos antigos. Vocês ouviram o que a religião dizia, está ensinado para vocês, está inculcado na cabeça de vocês, está muito claro a forma religiosa, a formatação religiosa está clara. E aí Jesus começa dizendo lá, primeiro sobre o homicídio: não matarás. Só que vocês não conseguiram entender que a mera negação, que a mera leitura da lei não promove transformação num coração que foi atingido duramente pelo pecado, que é dominado por desejos e prazeres mundanos.
Vocês não entenderam que a lei queria limitar não somente a ação, mas queria limitar os problemas e as mazelas do coração. A religião pode formatar como você se veste, a religião pode formatar como você se comporta aqui dentro, a religião pode formatar como você lê e como você fala, mas a religião não consegue formatar o coração. E o que Jesus vai começar a apresentar para os seus discípulos é uma formatação do coração. Por isso ele diz: vocês ouviram o que a religião diz? Beleza, eu quero ir um pouco mais fundo do que isso. Eu, porém, vos digo, verso 22, que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Não é só você não passar a faca no pescoço do outro, é você odiar alguém. Jesus vai mais a fundo, verso 27, ele fala: vocês ouviram o que a religião disse? Vocês ouviram a formatação da religião? Não adulterarás. Mas eu quero formatar o coração, eu quero um pouco mais profundo. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Jesus não quer somente uma formatação de jeitos e gestos. Jesus não quer somente uma formatação de formas. Jesus quer formatar o seu coração ao dele. Jesus quer te libertar do cativeiro do inferno. Jesus quer te libertar do cativeiro do pecado. Jesus quer libertar o seu coração das mazelas do mundo. Jesus quer libertar o seu coração das expectativas que o mundo tem sobre a forma que você vai viver, e quer te dar um coração pacífico, um coração feliz, um coração que louva a Deus, um coração que sente o que ele sente. Não basta apenas a gente viver com a história da religião. Sansão poderia contar a história de um voto de nazereado, mas ele não viveu e não obedeceu porque não tinha um coração voltado para Deus. Saul poderia contar a história da religião, de um profeta que veio, de um Samuel que veio e ungiu, jogou óleo sobre a cabeça dele, mas ele não ouviu a voz de Deus e viveu segundo o seu coração, porque não tinha o coração de Deus pulsando no seu. Agora eu vejo um homem vacilante e errante como Davi, mas que é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque se quebranta, se arrepende, porque se coloca diante de Deus disponível para ser transformado, disponível para assumir os seus erros e disponível para obedecer ao Senhor até a morte. Nosso objetivo não é somente que nós venhamos aqui e conheçamos todos, e aos poucos, quem vai chegando na igreja vai aprendendo a se apresentar como crente. E a gente se apresenta como crente, a gente gosta das coisas de crente, mas a gente não gosta de Jesus verdadeiramente, e a gente não se deixa levar por Jesus verdadeiramente, e a gente não vive todo o poder e toda a autoridade que Ele tem para a nossa vida. Pois bem, Jesus começa falando sobre isso. Nosso objetivo é brilhar. Nosso objetivo é Mateus 5, verso 16. Existe uma expectativa de Deus de que o povo dele brilhe. Só que a religião não brilha, porque a religião é opaca, é vazia. Religião é tentativa humana, religião é esforço humano. Nós só brilhamos com um coração disponível, entregue a Jesus. Por isso a gente precisa se lembrar: existe uma autoridade de Deus sobre a nossa vida, e precisa existir uma verdade de Deus no nosso coração, não somente na forma que a gente faz, mas dentro do coração. Jesus vai continuar a falar, e ele cita vários trechos da lei. E aí lá no capítulo 6, Jesus começa a mudar um pouco a retórica, e eu queria que você acompanhasse algo comigo. A gente vai ler aqui Mateus 6, eu vou ler o verso 4, o verso 6 e o verso 18. Mateus 6, verso 4 diz assim: para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Verso 6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Verso 18: para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Eu vejo aqui um grande paradoxo. Um Jesus que está chamando um povo a brilhar, e está ordenando aos seus discípulos que faça seus jeitos religiosos e sua forma de contato com Deus de forma secreta. Ou eu brilho ou eu faço em secreto, Jesus. Ou eu sou sal e luz, ou eu sou a candeia posta no alto, ou eu faço no secreto.
Mas o que Jesus está ensinando para esses discípulos aqui é que o secreto do nosso coração com Deus é que faz o nosso corpo brilhar. Não é somente a nossa obra, não é somente a nossa obra, seja maior ou menor. Não é somente se a gente faz um espetáculo com mais recursos ou com menos recursos. A gente vê isso muito claro lá no Apocalipse. A igreja que tinha fama de estar rica e que se achava rica é chamada por Jesus de pobre segue nu. Mas a igreja mais pobre é chamada de rebanho fiel. É chamada de rebanho fiel porque não demonstrava somente obras para as pessoas, mas tinha um coração em secreto com o Pai. Você pode se achar hoje o mais fraco dos crentes, mas talvez hoje Jesus te ache o mais lindo dos seus filhos. Você pode ter chegado essa noite aqui quebrado, porque acha que a sua vida não brilha, mas talvez a sua vida seja tão alegre para Jesus, porque Ele sabe que você tem um coração rendido ao dele. Talvez você tenha chegado aqui tão certo das obras que você faz, mas talvez Jesus esteja te chamando a abrir a porta do seu coração novamente, para que você não mostre mais obras humanas, mas que o seu Pai o veja em secreto, em felicidade com Ele. Deus quer ver o secreto do seu coração rendido a Ele nessa noite. Não somente que estejamos preocupados em mostrar que jejuamos, fazemos jejum intermitente, né, Daniel? Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado em você colocar no Facebook que você orou durante 12 horas ininterruptas. Você pode ter passado 12 horas falando com o vento. Deus não está preocupado em que você doou 50 milhões. Isso fica muito claro quando Jesus está de frente ali para o cofre das moedas e ele vê que aquela senhora que colocou somente 2 moedinhas, colocou mais do que todos. Porque Jesus não está preocupado com a quantia, Jesus não está preocupado com o gesto religioso, Jesus está preocupado com o secreto do coração. E eu queria que você saísse muito em paz com isso, nessa noite. Deixe Deus formar no segredo do seu coração um grande homem e uma grande mulher de Deus. E eu tenho certeza que com o seu crescimento espiritual, com o seu crescimento de Deus, com o seu conhecimento de Jesus, o mundo vai ver você brilhando, mesmo nos pequenos gestos. Eu tenho certeza que os grandes homens de Deus não sabiam o tamanho do que estavam fazendo. Eu tenho certeza que quando Paulo está reunido na igreja de Antioquia, com Barnabé e outros homens de Deus, e o Espírito Santo fala: olha só, me chame, me separe Barnabé e Paulo, porque eu tenho uma grande obra na vida deles. E eles pegam o barco, eles saem para a primeira viagem missionária. Eles não tinham certeza do impacto que eles estavam fazendo na história da humanidade. Eles somente ouviram no secreto a voz do Espírito Santo e saíram em obediência para fazer o chamado, para cumprir o chamado que eles tinham. Eu tenho certeza que João, quando está na ilha de Patmos, preso e tentado com uma tentativa do Império Romano cercear a voz do Evangelho, quando ele vê a glória dos céus e é revelado para ele toda a descrição do Apocalipse, toda a descrição da glória e do reino soberano de Cristo, João não tinha o impacto, não tinha certeza do impacto que ele causaria nas nossas vidas hoje. Mas homens de Deus, que tiveram seu coração rendidos ao coração de Jesus, que não estavam somente presos ao que a religião diz, mas estavam dispostos a ouvir a voz de Deus no secreto do seu coração, ouviram algo e mudaram a história do mundo. É por isso que quando eu olho para o fim do Sermão do Monte, eu vejo uma série de ensinamentos e parábolas sobre firmeza. Eu vejo o primeiro, no capítulo 7, do 1 ao 5, Jesus falando sobre juízo precipitado, sobre não julgar, sobre não reparar no erro do outro. Eu estou tão concentrado em que Deus veja o secreto do meu coração, e eu estou com o espírito tão quebrantado, certo de que eu tenho diversas coisas para serem mudadas no meu coração, que eu não tenho tempo para julgar o outro. Eu estou certo de que eu estou na presença de Deus, buscando a vontade de Deus. E aí Jesus fala no capítulo 7, do 7 ao 12, sobre a persistência na oração. Jesus fala: pedi e vos será dado, buscais e acharei, batei e a porta vos será aberta. Por quê?
porque o meu coração está tão aberto, o meu coração está tão no secreto com o Pai, que os meus desejos serão os mesmos desejos do Pai. O meu coração está tão formatado pelo Pai, tão formatado pela presença de Jesus, que eu desejo o que Deus quer, e por isso eu peço e Ele me atende. É por isso que eu vejo Jesus falando sobre duas portas e dois caminhos, e que o caminho estreito, ele leva a vida, ele me permite, e ele me faz uma promessa de que eu estou andando nesse secreto que é difícil, que é duro, que é uma busca incessante, que é uma busca ininterrupta, mas eu sei que eu estou a caminho da vida, e eu estou descobrindo o melhor de Deus para mim. E é por isso que Jesus termina esse capítulo falando sobre dois fundamentos, sobre alguém que está construindo a casa na areia, e alguém que está construindo na casa na areia pode ser um religioso, que não cava profundo o secreto com o Pai. A grande parábola que é ensinada aqui, o grande ensinamento, a grande diferença entre quem construiu a casa na areia e quem construiu a casa na rocha, é que quem construiu a casa na rocha, se não me engano isso ficou um pouco mais descrito lá em Lucas, quem construiu a casa na rocha é que estava vendo areia e começou a cavar, e começou a cavar, e começou a cavar, e começou a cavar, e continuou cavando, e continuou buscando em secreto ao Pai, e continuou buscando Jesus, e continuou permitindo que Jesus transformasse o coração, que Jesus arrancasse as feridas, que Jesus arrancasse as mazelas, que Jesus arrancasse os erros, que Jesus arrancasse as mágoas, que Jesus arrancasse os defeitos, que Jesus arrancasse os desejos malignos, e foi cavando, e encontrou a rocha, e fincou a sua casa na rocha. A religião vai fazer você colocar a sua casa na areia, vai te dar uma cartilha de como descobrir a vontade de Deus, vai te dar alguém que é autoridade sobre a sua vida, vai te dar alguém que vai definir os seus passos. Mas Jesus te convida para um relacionamento pessoal, de conhecimento, de busca, de interação, de fala, de choro, de riso, de entrega, de doação. E isso custa. Isso custa tempo, isso custa recurso, isso custa valores e coisas que amamos. A minha pergunta para você é se você acredita que a sua vida brilha tanto quanto Jesus nos chama a brilhar nesse mundo. E talvez, se você acha que a sua vida é meio opaca e sem graça, é porque você está muito tempo acostumado a ter um relacionamento religioso, mas não ter um relacionamento com Jesus. Bill Hybels tem uma frase muito interessante: quanto mais alguém segue a Jesus, mais as pessoas querem segui-lo. Quanto mais você seguir a Jesus, mais a sua família vai querer segui-lo, mais a sua família vai querer a sua proximidade, mais seus filhos vão reconhecer a sua paternidade, a sua maternidade. Quanto mais você brilhar com Jesus, mais os seus amigos de trabalho vão ver a diferença que você faz. Quanto mais você estiver próximo de Jesus, os seus amigos da escola e da faculdade vão querer te conhecer e conhecer o Cristo que está na sua vida. Agora, enquanto formos apenas evangélicos, enquanto apenas carregarmos uma bandeira de batistas, assembleianos, presbiterianos e defendermos as nossas bandeiras religiosas, nós continuaremos a rechaçar o mundo e não brilhar quanto Jesus quer que nós brilhemos. O convite de Jesus nessa noite para a gente é para que a gente tenha coragem de romper com a religiosidade apenas e mergulhar num profundo relacionamento de reconhecimento da autoridade de Jesus sobre a nossa vida, de reconhecimento das vontades de Deus para a nossa vida, de reconhecimento dos desejos de Deus para a nossa vida, que não são abstratos. Eu acho muito interessante os encontros dos grandes homens de Deus com Ele. Abraão encontra com Deus e Deus fala assim: vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Moisés encontra com uma sarça ardente e Deus fala: olha só, você vai ser o grande libertador. Libertador para onde? A gente vai passar por onde?
Moisés ia libertar o povo e não sabia nem a porta que era que ele ia passar pelo Mar Vermelho, mas ele não sabia qual era a porta. Samuel chega na casa de Jessé e chama Davi, e Davi vai ser rei de um povo que não tinha um referencial em Saul, rei de um povo que há muito tempo não tinha um referencial só, um rei que não sabia que teria que quase enfrentar a morte para ser rei. Paulo encontra com Jesus e a primeira coisa que acontece com Paulo é ter seus olhos fechados. Ele não sabia para onde estava sendo levado. Esse é o encontro com Deus. Um encontro em que eu não defino rumo. Um encontro em que eu não defino o próximo passo. Sabe qual é o problema e como eu quero acabar essa mensagem? É que nós estamos tão apegados a soluções práticas, que o que você deseja que eu faça nessa noite é que eu ensine a você qual é o próximo passo que você tem que dar. Não se apresenta amanhã às 9 horas da manhã na igreja, que eu vou te dar o direcionamento. Não, começa a se render e começa a fazer isso dentro da igreja, que isso vai acontecer na sua vida. Dá 3 pulinhos que isso vai acontecer. Dá uma oferta que isso vai acontecer. Veste tal camisa que isso vai acontecer. Vira de costas para o mundo e isso vai acontecer. Soluções práticas e limitadoras da vontade de Deus, enquanto o chamado de Deus é: confia em mim, mergulha no secreto, ouve a minha voz, eu vou te revelar o próximo passo no caminhar. É Jesus com Pedro, lavando os pés de Pedro, e Pedro fala: Jesus, isso para mim quebra a minha esfera de autoridade religiosa, é impossível que você lave o meu pé. Jesus vira para Pedro e fala assim: hoje você não entende o que eu faço, mas no futuro você entenderás. Talvez o que Jesus vai mais te pedir é que você quebre todos os estigmas religiosos e você viva uma vida diferente. Eu sempre gosto de falar isso para um homem que encontra com Jesus. Jesus o chama para o seguir e ele vira para Jesus e fala: Jesus, deixa que eu primeiro me despeça dos meus pais. Meu pai faleceu e eu tenho que ir fazer o enterro dele. E Jesus fala: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Para outro, alguém que tinha acabado de ser curado, ele estava endemoniado, e esse homem que é curado vira para Jesus: Jesus, deixa eu te seguir. Jesus vira para ele e fala: não, volte para os seus e conte o que eu fiz. Como assim, Jesus? Não tem referência religiosa, não tem regra religiosa. Para um, Jesus manda ir para casa, para outro, Jesus fala que os mortos devem sepultar os seus próprios mortos. É exatamente isso que a gente quer nessa noite. Curar o nosso coração da nossa mania de definir qual é o próximo passo que Deus quer que a gente dê. Curar a nossa mania de definir qual vai ser a regra que Deus vai definir para a nossa vida, e a gente limita tudo aquilo que Deus tem para a gente. A oração que a gente precisa fazer nessa noite, que você em casa precisa fazer nessa noite, é: Deus, eu não quero definir o próximo passo. Eu não sei se o Senhor vai me chamar a continuar no meu trabalho, ou eu não sei se o Senhor vai me chamar para vender tudo e ir para a África. Mas uma coisa eu sei: eu quero te conhecer no meu secreto. Eu quero conhecer o Senhor pessoalmente. E eu não quero estar apenas numa limitação religiosa, mas eu quero fazer e descobrir a tua vontade nesse tempo, para que eu brilhe, para que eu seja o sal e a luz desse mundo. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, não sei se alguém nessa noite não te conhecia pessoalmente aqui, só conhecia os dizeres da religião, mas eu sei que nessa noite o teu Santo Espírito está aqui, está te revelando, está te mostrando. E a minha oração é para que pessoas rendam o seu coração a ti nessa noite. Descubram que o Senhor é o Deus amoroso que perdoa os nossos pecados.
e que restaura o nosso coração. Descubra que o Senhor é o nosso bom pastor, que faz com que nada nos falte. A minha oração é que, muito além da minha pregação, do meu fazer religioso, o Teu Espírito presente aqui, presente nos lares, possa ter revelado a Tua boa vontade e possa ter aberto os olhos e os corações. Fala conosco. Eu quero que você continue de olhos fechados agora. Não sei se você tem o costume de orar, mas se nessa noite você deseja entregar o seu coração a Jesus, eu queria que você fizesse uma oração e eu queria te ajudar nisso. Se você deseja entregar o seu coração a Jesus, renovar os seus votos com Deus, fale o seguinte: Senhor Jesus, antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu te conheço face a face, e por isso eu rendo o meu coração a Ti. Eu me arrependo de caminhar sozinho, e agora eu entrego o meu coração para que eu para sempre caminhe contigo. Toma conta da minha vida e escreve os próximos passos do meu viver. Você pode falar agora com Jesus da forma que você quiser. Talvez você precise confessar alguns pecados. Talvez existam algumas coisas no seu coração que te machuquem diante de Deus. E eu queria te dar a oportunidade de falar com Deus, sabendo que Ele está te ouvindo agora. Mas eu queria orar por você. Existe alguém aqui nessa noite que fez essa oração, que entregou o seu coração a Jesus? Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão para que eu pudesse orar por você. Alguém nessa noite que entregou o seu coração a Jesus pela primeira vez, ou que está renovando a sua vida diante de Deus, entregando a sua vida diante de Deus, quebrando a religiosidade. Estamos todos de olhos fechados. Você pode fazer um sinal com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Levante uma de suas mãos em nome de Jesus. Se você fez essa oração, amém. Pode baixar a sua mão. Amém, pode baixar a sua mão. Mas alguém tomou essa decisão nessa noite, falou: Jesus, toma conta da minha vida, agora eu quero te conhecer. Você que está em casa, você que está quebrantado em casa, entregue o seu coração a Jesus. Senhor Jesus, obrigado, porque com todo o nosso esforço religioso, quem brilha é o Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa religião, o Senhor é a razão do nosso fazer religioso, e é o Senhor quem dá sentido, e é a Tua voz que é ouvida, Senhor. Não são as paredes que importam, não são os instrumentos que importam, não são os instrumentos humanos que importam, mas é a Tua voz que é ouvida quando a Tua palavra é aberta e pregada. Obrigado, Senhor, por se revelar pessoalmente a cada um de nós, e por mostrar um mundo novo, por abrir os nossos olhos para a Tua vontade, e por fazer com que pessoas nessa noite tenham o desejo de brilhar, de tomar o lugar que o Senhor tem para nós nesse mundo, de sermos sal e luz dessa terra. Nos abençoa, Senhor, nessa semana, para que sejamos Teu povo em realidade. Nos abençoa, Senhor, nessa semana, para que, diante de toda a busca que nós vamos ter, dos nossos momentos de oração, dos nossos momentos de leitura, dos nossos momentos de comunhão em célula, que todos esses encontros, Senhor, sejam encontros verdadeiros com a Tua face, sejam encontros em que o nosso coração é visto em secreto com o Altíssimo, sejam encontros em que o nosso coração é formatado ao Teu coração, Pai, e que com esse caminhar diário contigo, a nossa vida brilhe nesse mundo, e mostre e pregue o Teu favor, a Tua graça e o Teu amor à humanidade. Ó Deus, faz-nos brilhar com a Tua luz, com a Tua glória. Faz com que pais brilhem para os filhos, faz com que mães brilhem para os filhos, faça com que filhos brilhem para os pais, brilhem para o mundo, faça com que jovens proclamem o ano aceitável do Senhor, faça, Senhor, com que a Tua igreja mostre, Senhor,
a tua boa nova nesse tempo de tanta desesperança, de tanto desespero, Pai, que sejamos realmente a luz desse mundo, que mostre o caminho para o Pai, que existe esperança nessa vida, que pessoas que andam em tristeza não precisam mais andar, que pessoas que andam amarguradas podem se livrar das dores, ó Deus, que pessoas que andam cativas podem ser libertas, ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso viver proclame isso, em nome de Jesus. E agora, meu amado irmão, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão do Santo Espírito esteja sobre você e sobre sua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que dê uma semana cheia de graça e da presença dEle. Uma ótima noite, em nome de Jesus.